Boa noite a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Maria Júlia Santos e eu sou da turma I de ADM Noturno, e o país que eu e minhas colegas Beatriz Souza e Larissa Tavares vamos apresentar é a Islândia. Espero que gostem. Islândia é um país que se encontra no continente europeu e que é bastante conhecido por sua paisagem exuberante, contendo geleiras, vulcões, fontes termais e campos de lava. Boa noite, meu nome é Larissa Oliveira e agora eu vou explicar um pouco sobre os aspectos gerais e a história da Islândia. A colonização. A antiga Túlio dos geógrafos gregos passou a denominar-se Islândia, que significa terra de gelos, após a colonização da ilha pelos vikings. No ano 930, os islandeses constituíram seu primeiro parlamento nacional, o Althing, que favoreceu a ação missionária dos cristãos. Os nobres islandeses aceitaram a soberania norueguesa e, posteriormente, em 1380, com a união da Dinamarca com a Noruega, o governo da Islândia passou a ser exercido pelos dinamarqueses. Durante 400 anos que se seguiram, a ilha viveu uma constante decadência econômica e política. Após isso, iniciou-se a recuperação econômica da Islândia, com um movimento de independência encabeçado por John Sigurdsson. Em 1918, a Islândia se tornava independente, ligada à Dinamarca apenas pela monarquia e a política exterior comuns, e mais tarde o parlamento proclamou a república e rompeu todos os laços formais com a Dinamarca. Governo. A política tem lugar num quadro de uma república democrática representativa parlamentar, segundo o qual a primeira-ministra da Islândia é a chefe do governo e de um sistema multipartidário. O poder executivo cabe ao presidente da república, eleito por voto popular para um período de 4 anos. O poder legislativo é exercido conjuntamente pelo presidente e pelo parlamento, que em 1991 deixou de ser bicameral e passou a contar com apenas uma câmara, de 66 membros. Geografia física. A Islândia é um país insular situado entre a Noruega e a Groenlândia. Ela tem cerca de 6.000 quilômetros de litoral. O território se constitui de um planalto com altitude média de 500 metros, mais de 200 vulcões utilizados como fontes geométricas pela calefação doméstica. Cerca de 100 geleiras cobrem aproximadamente um oitavo do território. População. A metade dos islandeses se concentra na capital, Reykjavik. A população se caracteriza pela homogeneidade étnica. Aproximadamente 80% dos habitantes descendem de noruegueses. Os restantes descendem de escoceses e irlandeses. O idioma oficial é o islandês, derivado do antigo escandinavo dos séculos 9 e 10. Clima. A Islândia está próxima ao Círculo Polar Ártico, o que transformaria a região em um bom exemplo de clima polar. Porém, a corrente do Golfo, a costa sul da ilha, possui um clima oceânico frio, com temperaturas agradáveis durante os meses quentes do ano. Olá, eu sou a Beatriz e irei falar e apresentar um pouco sobre as principais características econômicas da Islândia. A coroa islandesa é a moeda oficial da Islândia. O PIB nominal da Islândia em 2019 é de 26,5 bilhões de dólares e seu PIB per capita é de 52.400 dólares. Em 2018, a taxa de crescimento do PIB era de 1,7%. Em 2019, sua posição no ranking econômico mundial era 152º lugar. Composição do PIB por setor da economia é serviços 74,5%, indústria 19,7% e agricultura 5,8% em 2018. Em 2018, a força de trabalho tinha 199,1 mil trabalhadores ativos. Taxa de desemprego era de 3,3% em junho de 2019. Em 2019, os investimentos tinham a taxa de 22,1% do PIB. Em 2017, a população abaixo da linha de pobreza era de 0,1%. Dívida pública era de 47,4% do PIB em 2017. Taxa de inflação, 3,1% em junho de 2019. Em 2017, a taxa de crescimento de produção industrial era de 2,4%. Taxas e impostos, 40,2% do PIB em 2017. Cultura. As músicas.
Até a chegada do rock and roll no século XX, a Islândia era uma terra praticamente desprovida de instrumentos musicais. Os vikings trouxeram a fiola e o langspiel com eles da Escandinávia, ambos uma espécie de caixa com duas cordas que repousava no joelho de quem estivesse tocando e eram tocados com um arco. Eles nunca eram um instrumento solo, mas serviam meramente para acompanhar os cantores. Os estilos musicais mais conhecidos são o rimur, que se consiste em poesias ou histórias das sagas apresentadas em um canto baixo e misterioso. A banda Sigur Rós trabalhou bem esse gênero, e o Fimmungdasonger cantado por duas pessoas em harmonia. Sem sofrer nenhuma outra influência, o estilo de canto islandês quase não mudou desde o século XIV até o século XX. Ele também conseguiu manter harmonias que eram proibidas pela Igreja em toda a Europa. A Islândia possui centenas de cantigas tradicionais que a maioria dos islandeses aprendem antes da idade escolar e ainda estão cantando com afinco até sua idade mais velha. Elas são desenterradas em todas as ocasiões que as diferentes gerações se encontram: festas de famílias, excursões, acampamentos. Sem dúvida, a favorita é a Springzand, uma música de cowboys sobre criadores de ovelhas e pessoas banidas da sociedade do deserto anterior. Dança. Selandi-Kishotich é uma dança tradicional do passado na Islândia bastante ativa, na qual os dançarinos devem ter muito pique e agilidade. Os pares dançam formados em círculos e os casais dançam frente a frente de mãos dadas. Cultura, religião. A religião original na Islândia nos tempos da colonização era a Asatru, que significa fé nos Aesir, os antigos deuses nórdicos. A religião também é ligada fortemente a uma reverência pelo mundo natural. A data do decreto que converteu oficialmente a Islândia ao cristianismo foi o ano 1000. Essa mudança de religiões foi uma decisão política, pois os cristãos e pagãos tinham formado facções, ameaçando dividir o país. Então, o orador da lei apelou pela moderação de ambos os lados e conseguiu-se que o cristianismo iria se tornar a nova religião, apesar dos pagãos poderem praticar seus ritos em particular. Hoje, a maioria dos islandeses, em torno de 92%, pertencem à igreja protestante luterana. Cultura comida. A culinária islandesa está baseada no peixe, na carne de carneiro e nos produtos lácteos, então podemos notar uma influência dinamarquesa e norueguesa. Temos pratos típicos como o eudeklinaklo, que é um prato feito de carne de carneiro cozida, o emplugur, que é feito com testículos de carneiro, e o fimbulur, que é uma espécie de almôndegas de peixe. Temos bebidas típicas como o skyr, que é um produto lácteo semelhante ao iogurte, o elmeklir, que é um leite de gengibre, e o brenvin, conhecido como aguardente de batata ou a morte negra. Sobremesas típicas: plongokur, que são panquecas, e também tem o igliguka, que é um pastel feito de creme de chocolate. Cultura roupas. Existe uma vestimenta tradicional que é mais utilizada pelas mulheres, chamada buningurin. Essa roupa é apenas utilizada no dia da independência e alguns feriados ou eventos nacionais. É um vestido considerado nacional, feito especificamente para cada indivíduo, e por conta disso possui um preço um pouco caro. Curiosidades. É o lugar com mais vulcões no mundo, que tem a água mais pura, um dos países em que mais caça baleias, o país mais pacífico do mundo, o terceiro país mais feliz do mundo e que tem a sociedade inclusiva e tolerante com todos. Curiosidades. A cerveja era totalmente proibida por lá até 1989. A maioria deles acreditam em elfos, abriga um museu dedicado ao pênis e desde 2009 não há McDonald's. Bandeira. A sua bandeira tem uma cruz escandinava em vermelho, que representa os vulcões, e com cores branco e azul em sua volta, que significam o mar e a neve. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado de conhecer a Islândia conosco e tenham uma boa noite.